Prestes a completar 30 anos, a agência Maker nasceu do sonho de encurtar distâncias, driblar intermediários e valorizar os talentos do interior. Muito antes da pandemia, em 1994, a agência já tinha uma visão globalizada do negócio e sabia que lá de Sorocaba, no interior do estado, era possível atender grandes marcas. Hoje a empresa conta com mais de 80 colaboradores e grandes clientes no portfólio. Para falar sobre a história da agência Maker e também o trabalho que ela vem fazendo no mercado, a gente conversa hoje aqui no JR Trade com o CEO da empresa, Marcos Baleiro. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Trade. Eu que agradeço o convite, Leandro, estar de volta aqui, é um prazer. Vamos aí, vamos falar um pouco sobre a Maker, sobre o mercado do interior, o mercado de publicidade em geral, porque a gente está lá no interior, mas está sempre atento e está disposto a atender clientes aí de todo o Brasil. Antes da gente começar a nossa entrevista, só quero lembrar você que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Marcos, 30 anos de história é muito tempo, desde 1994. Como é que começou a agência Maker? Quem fundou? Você fundou sozinho? Eu fui um dos fundadores, nós éramos em 3 amigos de faculdade, começamos esse sonho que era quase uma brincadeira, né? A gente era jovem, era adolescente, mas tinha um sonho de ter uma agência de publicidade e, na verdade, hoje eu acho que a gente conseguiu atingir mais até do que a gente sonhava na época, né? No decorrer do caminho, os sócios foram se separando, tal, cada um foi cuidar de outros negócios, né? Apesar que somos amigos até hoje e, no fim, temos aí a Maker com essa história de 30 anos conquistando esse mercado aí. A gente estava conversando antes aqui do programa começar e a agência fica, a gente estava conversando sobre isso, a agência fica em Sorocaba, no interior do estado. Vocês moram em Sorocaba e trabalham em Sorocaba, é qualidade de vida trabalhar no interior, né? A gente fala Sorocaba, interior, parece que é tão longe, né? Mas a gente está aí a 90 quilômetros da capital. E isso também que possibilita a gente estar presente em clientes da capital, em clientes também do interior, ou até mais do interior, porque a gente está ali numa região que está muito fácil de vir para São Paulo, mas também muito fácil de ir para o interior. Sorocaba cresceu muito, principalmente durante a pandemia. Nós tivemos aí muita gente que foi morar lá buscando justamente essa qualidade de vida que uma cidade do interior pode oferecer. Eu falei no início do programa que a agência tem no portfólio grandes marcas. Queria que você falasse quem são os clientes hoje da agência Maker. No nosso portfólio nós já temos clientes como Sodier Doces, trabalhos para Smart Fit, para CVC, para Mizuno, para Casa do Construtor e outros grandes clientes aí que têm atuação não só, né, principalmente não em Sorocaba, mas em São Paulo ou até em todo o Brasil. A comunicação ela vem mudando ao longo do tempo, a gente vem acompanhando isso aqui, principalmente por conta da internet. Como é que vocês acompanham isso? Qual é o segredo para se manter atualizado nesse mercado que é tão competitivo? Leandro, você veja bem, quando a gente começou em 94 não tinha nem internet, né? Então parece que essa mudança fez a gente sempre se reinventar. Então o que eu falo sempre na agência é que apesar da gente ter 30 anos de história, a gente tem que se reinventar todo dia para não ficar uma empresa velha, né? Porque principalmente no mercado de comunicação, de publicidade ou até de jornalismo, a gente percebe como a mudança é todo dia você tem que aprender uma coisa nova, todo dia você tem que, né, se reinventar e acho que o legal é justamente isso, a gente tentar estar sempre à frente, ou olhando sempre à frente para poder fazer um trabalho de vanguarda na comunicação. Você sabe que eu já falei isso aqui no programa, vou repetir. A primeira vez que eu fiz uma matéria de reportagem para televisão foi em 2000. E eu passei o texto com o meu editor pelo orelhão. Tem gente que não sabe nem o que é orelhão. A gente usou bip, lembra pois do é, bip? lembro. Telefone público lá, colocava a fichinha e passava o texto com o editor. Então as pessoas não têm ideia do que mudou em 30 anos, principalmente os mais jovens, que já nasceram com a internet, né? Leandro, mas você veja bem, o quanto isso possibilitou também, por outro lado, que a agência crescesse. Porque as distâncias foram se encurtando, né? Com a internet, com a rede social, com as reuniões online, né? E a pandemia parece que acelerou mais ainda esse processo. Então hoje a gente tem clientes que estão fora do estado, que estão eventualmente fora do país e a gente consegue estar perto deles, fazendo reunião, enviando um material para aprovação, discutindo estratégias, né? Então esse é o lado bom dessa tecnologia.
possibilita que a agência realmente atenda, mesmo estando em Sorocaba, atenda clientes de qualquer lugar. Foi fácil para você se adaptar a isso? Porque, assim, antigamente a gente tinha que encontrar o cliente presencialmente. E agora a gente, pela internet em casa, a gente consegue conversar. Ó, eu lembro bastante, lembro muito bem uma coisa que me marcou muito. Quando a gente ia aprovar um material, uma peça, uma arte, um anúncio para o cliente, não tinha outra maneira a não ser levar até o cliente. Aí ele olhava, tal, vistava, aprovava, ok, beleza. Eu lembro uma vez a primeira vez, cara, eu enviei um anúncio para o cliente aprovar por e-mail e ele se sentiu ofendido. Uma coisa tipo assim, mas como é que você vai me mandar por e-mail? Você não vai trazer aqui para eu ver? Você não vai me ver aqui pessoalmente. Então, teve essa mudança, foram quebrando os paradigmas, né? E hoje a gente manda material por e-mail, manda por WhatsApp, manda seja lá o que for. O importante é que a informação chegue, seja ou não aprovada, para que possa ser veiculada. Tem tanta coisa mudando que a gente já vai falar agora de inteligência artificial. Já é uma realidade no mercado de comunicação. Como é que vocês tratam isso, lidam com a inteligência artificial na agência? A inteligência artificial acho que realmente é o próximo grande desafio que a gente tem estudado e é muito legal porque sempre os jovens que vêm para o mercado, né, eles vêm cheios de ideias, de informações e a inteligência artificial é o que a gente vem estudando muito. Como a gente pode usar isso, até onde a gente pode confiar nisso ou pode usar isso e se adaptando para que a gente não perca também essa chave, porque vai ser mais uma virada. Assim como foi a entrada da internet, assim como foi a entrada da rede social, agora é a influência e a entrada da inteligência artificial. Já começou a mudar a rotina de vocês? Dá para dizer isso? Dá para dizer isso, bastante, porque o que acontece? É um grande mecanismo de informação e de pesquisa. A gente usa muito a inteligência artificial para colher informações do mercado, do cliente, do comportamento. Está tudo ali e ajuda muito nesse direcionamento dessa comunicação. Você acha que vai perder colaborador por causa da inteligência artificial ou a mente humana é difícil da gente substituir? Não vai perder, não vai perder. Eu acho que ela é mais uma ferramenta que vem a agregar, assim como veio a TV, assim como a gente achou que ia acabar o rádio quando viesse a TV, como achou que ia acabar a TV quando viesse a internet, e assim vai, né? E as coisas vão se complementando. Eu acho que o grande desafio, Leandro, é a gente justamente conseguir fazer com que as coisas sejam complementadas. Então, você usar de todos os recursos, mas com um objetivo único, né? Usando todas essas ferramentas em prol desse objetivo. Jornal impresso está aí até hoje, né? Jornal impresso está aí até hoje. Ainda existe. Né? As TVs foram se segmentando, né? Mas você tem ainda as TVs abertas que atingem esse grande nicho da população e tudo vai se ajustando naturalmente. Mas o importante sempre é você estar preparado e com a mente aberta. Da mesma forma que nós vimos agências ou empresas morrerem justamente por não aceitar. Eu falo sempre que o progresso, você nunca vê voltar para trás. Ele vai sempre para frente. Então, não tem como você lutar contra, não tem como a gente tapar os olhos para a inteligência artificial ou para uma nova rede social, não tem como. Você tem que se abrir, tem que estudar, tem que se adequar e usar isso a seu favor, porque não vai deixar de existir, não vai dar um passo para trás. Eu te perguntei sobre os colaboradores porque você tinha me contou no início da entrevista que a agência começou na faculdade, praticamente, né? Você e mais uns amigos, e hoje tem mais de 80 colaboradores. Mais de 80 funcionários, colaboradores. Vocês pretendem expandir ainda mais? A gente vem se expandindo, né? A agência, ela só tem 30 anos justamente porque ela teve um crescimento saudável, né? Então, a gente vem sempre passo a passo, expandindo cada vez mais. Hoje, desses 80 colaboradores, isso é legal também porque falando de volta de pandemia, de comportamento, de interior, nós temos colaboradores lá que trabalharam em São Paulo e voltaram para o interior, né? Ou que saíram de São Paulo para ir para o interior e hoje trabalham na Maker, atendendo contas de São Paulo. Então, veja bem como essa mudança de comportamento que a pandemia trouxe foi em prol e encurtou essas distâncias para que as pessoas realmente pudessem trabalhar de qualquer lugar, né? Em busca de qualidade de vida que eles fizeram isso? Em busca de qualidade de vida, em busca de qualidade de vida. Isso tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem? Assim, você acha que o funcionário que tem qualidade de vida, que está feliz, ele trabalha melhor, ele produz mais, ele traz mais clientes, ele agrada mais o cliente? Eu tenho certeza disso e nós fazemos o que podemos na agência em prol disso.
Por exemplo, na agência, nós temos um refeitório, nós temos cozinheira na agência. Então, é muito gostoso, porque tem um clima ainda, sabe, apesar de ser uma agência com 80 pessoas, né, comidinha caseira, né, os funcionários vão lá, se alimentam, tem área de descanso e tudo mais, para que tenha realmente essa qualidade de vida, que eu falo sempre assim, São Paulo acaba podando algumas qualidades de vida, né, que a gente lá no interior ainda consegue ter. Você ainda consegue chegar em casa em 10 minutos de carro, você consegue conhecer as pessoas na cidade, você consegue conhecer o mercado de publicidade, né, eu sou amigo da maioria dos donos de agências lá da região, então o interior é bom demais. A maior parte dos seus clientes está em São Paulo. Seria Sim, isso, né? As grandes sim. empresas estão aqui, os clientes saem daqui. Você já sofreu algum preconceito por estar no interior? Tipo assim, algum não? Ah, eu não quero porque uma agência está muito longe, está no interior. Já, mas isso diminuiu muito pós-pandemia. Porque, eu vou até repetir, parece ser repetitivo, mas parece que encurtou a distância, né? Poxa, uma agência do interior, tal, mas está longe. Mas, cara, depois que veio essa pandemia, que a gente viu que as pessoas estavam em qualquer lugar e ao mesmo tempo estavam em todo lugar, né? Então, depois da pandemia foi a grande virada da agência, que apesar desses 30 anos, a gente percebe que hoje é muito tranquilo você falar que a agência fica em Sorocaba e atende clientes de qualquer lugar. Você acha que foi mais difícil para o cliente se adaptar a essa nova realidade ou para a agência? Eu acho que foi difícil para o cliente quebrar a barreira do paradigma, né? Mas tá longe, não tá, tal. Para nós sempre foi tranquilo, a gente está aí à disposição, né? Eu vi que vocês ganharam muitos prêmios durante a trajetória de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre esses prêmios e qual é a resposta dos clientes, do público, para com a agência quando eles sabem que vocês são premiados. Desde a faculdade, a gente sempre teve uma veia criativa muito forte. Parece que é meio óbvio isso, mas às vezes não é. Então, essa veia criativa, no começo a gente começou, ganhou um prêmio do jornal local, ganhou um prêmio de criação do outdoor, depois a Central do Outdoor Nacional, depois ganhou um Profissionais do Ano. Isso daí foi reverberando a favor da agência e deixando a agência conhecida, porque saía no meio mensagem, saía em portais, e aí ficava mais fácil de ser um pouco mais conhecida. Poxa, quem será que é essa agência que está ganhando? Nós temos mais de 100 prêmios de publicidade e propaganda, né? Isso torna a agência conhecida e acaba que reforçando, reafirmando a qualidade da agência, porque a gente tem uma sala de troféus na agência, de prêmios. Então, quando um cliente vai visitar a agência, a gente se orgulha em mostrar até uma história. Poxa, é uma empresa de 30 anos, né? Tem conquistas, né? Tem trabalho reconhecido. Então, isso daí conta muito em favor quando a gente vai se apresentar, vai apresentar uma campanha para o cliente. Não assusta o cliente, não? Ah, por que assustar o cliente? Que ganha muito prêmio, acaba o cliente pensando, pô, vai ficar muito caro essa agência aqui. Mas isso daí, Leandro, é uma coisa bem interessante, que é onde a gente tem conquistado muito mercado. Como a gente está no interior, óbvio que a qualidade de vida, mas o custo para se viver no interior é menor, né? E a nossa mão de obra, ela acaba custando um pouco menor do que custaria se a gente tivesse esses 80 funcionários Na Faria Lima. na Faria Lima, certo? Sim. Então a gente consegue reduzir o custo da agência, consegue fazer uma entrega de qualidade para o cliente com um preço mais competitivo. Então, quando um cliente médio ou até grande busca uma agência que tenha qualidade, mas que se encaixe melhor no seu budget, a gente está ali, ó, eu estou aqui no interior, mas essa estrutura, 80 funcionários, qualidade, tem aqui a história, tem o portfólio, tem o trabalho para te apresentar e consigo me encaixar no seu budget, porque o nosso custo é menor. Então, como você disse, se a gente estivesse na Faria Lima, talvez não conseguisse ter essa repercussão, se apresentar com esse preço, com essa precificação para se adequar ao budget do cliente. Eu vi que você tem orgulho dos prêmios. Queria saber se tem algum prêmio que te emocionou mais, que você gosta mais, de dizer para o cliente, ó, esse prêmio aqui só a gente tem. Tem algum assim? Eu acho que foi o primeiro, lá na época da faculdade ainda, quando a agência era meio que um sonho, uma brincadeira, e aí parece, pô, ganhou um prêmio, mas como assim, né? Pô, a gente era em 3 amigos e já tinham agências em Sorocaba com 20, 30 funcionários, de repente a gente começou a falar, poxa, isso aí acho que não é só uma brincadeira, não é só um TCC de faculdade, isso pode realmente virar um negócio. E acho que foi o que mais me emocionou, que mais me chamou a atenção,
e que mostrou que a gente poderia ter um caminho aí promissor por mais anos. E motiva também, né? Motiva você a continuar, falar assim, isso vai dar certo. É lógico que motiva. Motivava não só a mim, mas todos que estavam envolvidos, né? Vocês são uma agência full service ou vocês trabalham em apenas parte do processo? Queria entender porque são muitos processos na São comunicação, muitos processos. principalmente quando se fala em publicidade. São né? muitos processos. Por isso que são vários departamentos. Nós trabalhamos full service, nós nascemos, obviamente, no offline, lá em 94, passamos por todo esse processo dessa virada de chave para o online, mas continuamos atendendo online e offline. Então, lá na agência, a gente tem lá o departamento de mídia online, o departamento de mídia offline, o departamento de criação online com o departamento de criação offline. Né? Então, a gente consegue atender o cliente em todas as necessidades, em todas as esferas, pessoas específicas para cada departamento. No início, vocês tinham essa equipe para trabalhar em todos os Não. processos? Ou era parceria? Como é que era feito isso? No início era aquela coisa, né? Eu fazia arte, né? Meu sócio atendia o cliente, depois a gente trocava e as coisas foram... eu tenho muito orgulho de falar disso daí porque 30 anos é uma história, né? E a gente se sente muito orgulhoso em ter conseguido realmente formar essa equipe que está na agência hoje. Tem pessoas que estão comigo lá há mais de 15 anos, há mais de 10 anos, né? Que confiam na empresa, E gostam, né? confiam, que gostam, né? Confiam no meu trabalho também. A minha sócia, Juliana, que é uma grande parceira. Hoje é só você e a Juliana? Eu e a Juliana. Tá. Eu e a Juliana. A Juliana trabalhou muito tempo em São Paulo, em grandes agências aqui em São Paulo. E é uma das pessoas que resolveu ir morar no interior. E a gente acabou se conhecendo lá quase 15 anos atrás. E ela acabou vindo fazer parte da equipe da agência e hoje ela é minha sócia da agência. Isso é muito legal falar, porque quem está começando na profissão, quem está saindo da faculdade agora, primeiro que tem medo de abrir uma agência. Segundo que tem medo de ir para o interior. Falar, pô, como é que eu vou trabalhar no interior se o cliente está aqui? E é legal a gente falar sobre isso, porque você está quebrando esses paradigmas, né? Começou sozinho, com amigos e tal, fazendo tudo. Hoje tem um monte de colaborador, está no interior e tem clientes grandes. Então, eu vi que você se emociona quando fala sobre isso. Realmente assim, a gente tem clientes grandes, mas não podemos deixar também de olhar para os clientes do interior. O interior é uma grande potência. Nós temos construtoras que nós atendemos lá no interior, indústria que nós atendemos lá no interior. Então, isso mostra, mais uma vez, que a gente pode atender cliente de qualquer lugar. E esses profissionais que estão com a gente, muitos saíram da faculdade nesses 30 anos e eu vi de tudo, né? Vi agência fechar, agência abrir, o cara entrar todo entusiasmado lá na agência, eu quero trabalhar em São Paulo e tal, e vem trabalhar em São Paulo, vê que não é tão fácil assim, fala, poxa, posso voltar? Pode, vem para cá, volta para a agência e está lá até hoje. Então, a gente acompanhou todo esse processo. E o cliente do interior, ele tem a mesma visão do cliente daqui? Estou te perguntando isso porque a gente sabe que no interior você tem lá o pessoal que é produtor agrícola, o da construtora, e eles não têm essa relação tão íntima com a internet, com a tecnologia, como se tem na capital. Ou eu estou falando besteira, ele já tem essa visão Eu bem acho parecida? que nem é aí que seria uma dificuldade. O que nós às vezes encontramos lá é a formação do cliente com relação a ter um departamento de marketing, um departamento de comunicação, é diferente da de São Paulo. Normalmente uma empresa maior, um cliente maior, é até mais fácil de atender do que um cliente menor. Porque ele já tem a área de comunicação. Ele já é área de entende. comunicação, ele já sabe o que ele precisa, ele já sabe como deve ser a entrega da agência. E o cliente do interior, às vezes a gente encontra essa barreira, porque muitas vezes nesse decorrer aí desses 30 anos era o dono da empresa, você falava com o dono da empresa, quer dizer, era a cabeça dele, não era a cabeça de um publicitário. E geralmente uma pessoa mais velha, de uma Geralmente outra uma época, pessoa mais velha. Então a gente passou algumas histórias assim. Então, Queria que você me contasse essas histórias. Como é que vocês fizeram para convencer de que é importante ter uma área de comunicação, de marketing? Porque muitas vezes esse dono da empresa, que veio de uma outra época, ele não entende por que é importante ter a comunicação na empresa, por que o marketing pode fazer duplicar, triplicar a venda. então, Leandro, mas era coisas assim, pitorescas. Por exemplo, não, mas você fez um anúncio com fundo verde, mas putz, meu filho, ele prefere o vermelho, dá para mudar a cor, sabe? Não, mas eu mandei para minha mulher não gostou muito,
né? Meu amigo, mostrei para ele no churrasco ontem, ele acha que deve aumentar o logo, sabe umas coisas assim que você fala, Empresa meu caseira, né? Deus do céu, cara. Como é que você convence Aí esse você cliente? tem que ter jogo de cintura, né? Ser um pouco comercial, tentar educar um pouco, ensinar um pouco e até, né, aprender um pouco também, muitas vezes. Porque às vezes você tem que se adaptar a ele, né? Você tem que se adaptar a ele, né? O cara fala, pô, mas eu fiz assim, faz 50 anos que a minha empresa é assim, né? Tem que ser do meu jeito, né? Aquelas coisas. Por que que eu vou mudar Por agora, que eu vou né? mudar agora? Mas você tem que ir caso a caso, trabalhando um a um. Falando sobre campanha agora, queria que você desse um Tá. spoiler pra gente das campanhas que vocês estão fazendo. Pode falar de alguma que já está aí engatilhada, que a gente possa adiantar? Nós temos uma campanha bem engatilhada que é de um... esse é um cliente grande, é um cliente bet, dessas grandes casas de bet aí. De aposta, casa de aposta, Casa não de é isso? apostas, que tá lá para sair, que está lá bem lá no finalmente já da campanha. E aí é uma campanha 360? É uma campanha 360 e nacional, que vai dar uma grande virada também. É concorrente das marcas que já estão É concorrente famosas? das marcas famosas, é concorrente. Como é concorrer com uma marca que já é consolidada no mercado? Como é que a agência muda a visão do cliente ou do consumidor que pretende consumir aquela marca, de que aquela marca é melhor do que aquela que já é consolidada? Como é que é feito isso? Pesquisando o comportamento, pesquisando o que o concorrente está fazendo também de comunicação, qual a linha de comunicação que esse concorrente está usando, o que ele está dizendo, o que ele está vendendo, como ele está vendendo, para que a gente possa mostrar do nosso cliente quais seriam as qualidades dele em cima dessas do concorrente dele. O mercado brasileiro de publicidade, ele é dominado por agências internacionais, principalmente multinacionais, né? Sim. Como é que é para vocês concorrer com essas agências que são gigantescas? Não estão só no Brasil, estão na América Latina, estão nos Estados Unidos, na Europa. Então, Leandro, assim, a gente nem tem essa pretensão de concorrer com essas grandes agências, com essas contas milionárias, porque realmente vamos falar a verdade, é um pouco difícil, né? Mas a gente está ali para mostrar o que nós somos capazes de fazer. Se adequa ao que o cliente precisa, está ali, né? Porque quando você pega grandes grupos internacionais, são realmente de contas muito grandes, que aí não é muito onde a gente está atuando. Nós estamos atuando em grandes, médias e pequenas empresas. Nessas big empresas aí, realmente é difícil de concorrer. Você acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando, digamos assim, porque é uma concorrência muito grande, né? É uma concorrência muito grande e muito técnica, muito técnica. Como é que vocês fazem na agência para manter os colaboradores de vocês vibrantes, com vontade de fazer, alinhados com os pensamentos e os valores que vocês acreditam? Muito happy hour. Isso funciona. Funciona. Isso funciona. Cara, a gente tem um clima bem gostoso lá na agência, apesar de ser 80 pessoas, né, a gente está sempre... a gente almoça junto, né? Todo mundo almoça junto no mesmo Não tem aquela separação do dono não tem separação, imagina, não tem separação. A gente mostra sempre o crescimento da agência para eles, né? Para onde a agência está andando, a gente investe em tecnologia, a gente investe em equipamentos, a gente mostra para eles que eles vão ter recursos, vão ter ferramentas também para trabalhar, né? E tendo clientes, o que o funcionário da agência gosta, principalmente da área de criação, o atendimento, é trabalhar com grandes marcas. O que ele realmente quer é isso, né? Então, a gente tendo clientes bacanas, tendo um ambiente legal de trabalho, tendo equipamentos adequados, né? E estando disposto sempre a melhorar, a crescer e a ampliar a agência, é isso que mantém os colaboradores motivados. Pergunta do milhão agora. Como é que você faz para uma marca se tornar uma referência? Por exemplo, cotonete. Ninguém fala que vai usar um bastão no ouvido para limpar o ouvido, aquele palito e tal. A gente fala que vai usar um cotonete. Mesma coisa Gillette. Ninguém vai usar uma navalha, vai usar uma Gillette. Uhum. Como é que a agência cria uma campanha para transformar um produto numa referência, que acaba deixando a marca mais forte do que o próprio produto? O que eu sempre falo assim, parece que é fácil e rápido, mas não é bem assim. Primeiro, demora um tempo para você construir uma marca. Você tem que ir construindo, que ir apresentando, que ir mostrando, que se firmando no mercado para apresentar essa marca.
e também demanda bastante investimento. Quanto mais investimento tiver, mais comunicação vai ter e mais rápido e mais fácil vai ser dessa marca ser reconhecida. Eu acho que é um trabalho com tempo e investimento. Para encerrar, eu queria que você me falasse o que você pensa para daqui a 30 anos, os próximos 30 anos da Maker. Como é que vão ser? Primeiro que eu não sei se eu vou estar lá. Você pensou isso lá atrás, está lá até hoje. Ó. Eu acho que assim, nosso grande DNA é criativo e nosso grande compromisso é estar sempre aberto à mudança e à inovação. Então, eu espero que a agência daqui a 30 anos esteja adequada ou à frente de como o mercado vai estar daqui a 30 anos. Maravilha. Marcos Balieiro, CEO da agência Maker, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, a entrevista está muito boa, mas obrigado pela entrevista. Que rápido, obrigado pelo convite, muito prazer. Lembrando a vocês que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre publicidade, marketing e propaganda das marcas. Tem sempre um episódio novinho do JR Trade, toda quarta-feira a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou a nossa versão em podcast. Você pode ouvir o JR Trade no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!